Salve, salve galera! Voltamos, vamos dar continuidade ao nosso segundo bloco e também o nosso bloco mais importante junto do bloco anterior. Os temas mais cobrados nos concursos da área educacional são Lei 8.114, primeiro bloco, e agora o segundo bloco, a Lei de Licitações e Contratos. Vamos trabalhar questões de licitações e ao final 3 questões de contratos que eu trouxe para vocês. Beleza, pessoal? Então são horas delongas. Vamos lá, deixa eu ficar pequenininho para vocês. Questão número 11. Na licitação, assinale a alternativa correspondente ao princípio que garante à administração escolher a melhor proposta e, ao mesmo tempo, assegura a igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Gente, eu já cansei de falar isso para os alunos. Se você tiver que escolher entre o princípio que é a base na licitação, escolha isonomia. Só que não tem isonomia ali, você tem o quê? Você tem igualdade, e esse é o gabarito, tá bom? A, igualdade, tá bom? Mas veja, não é só porque é o mais importante, é pelo contexto ali, ó. Garante escolher a melhor proposta e assegura igualdade de direitos. Então, o artigo 3º da 8.666 diz que o procedimento de licitação ele visa o atendimento ao princípio constitucional da isonomia, igualdade, obter a proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, beleza. Aí você tem os 3 objetivos de uma licitação, que é isonomia, proposta mais vantajosa e sustentabilidade. E depois ainda vem os princípios. Aí quais são os princípios expressos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade administrativa, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório. São os 8 princípios expressos no artigo 3º da 8.666/93. Não faz nenhum sentido ampla defesa, ali no contexto da questão, e nem legalidade. Legalidade seria seguir a lei, respeitar a lei. Ampla defesa seria a lógica de conferir todos os meios, todos os recursos possíveis no direito para exercer o seu direito de defesa. Impessoalidade, pessoal, não está ligado aqui ao caso, embora a impessoalidade esteja muito conectado com a ideia de igualdade, isonomia, porque tratar todos de maneira igual, né? Mas impessoalidade, fazendo uma distinção, está ligado à ideia de não trazer, por exemplo, critérios ou requisitos para participação na licitação que seja, na verdade, desconexo com o objeto da licitação, promovendo algum tipo de favorecimento. Então, exigindo, por exemplo, que para fazer uma obra a empresa tem que ter 15 engenheiros. Para que se aquela obra precisa de um engenheiro conduzindo a obra? Entendeu? Essa é a lógica. Beleza, galera? Então, gabarito, igualdade. Vamos agora na questão 12, que diz assim a nossa questão 12. Em uma autarquia, as propostas apresentadas por 2 concorrentes ao certame para o fornecimento de bens ficaram empatadas. Para selecionar o fornecedor em igualdade de condições, utilizando o primeiro critério de empate previsto no parágrafo 2º do artigo 3º da 866, será declarado vencedor o fornecedor de bens produzidos. Vamos lá. A regra aqui, ó, este é o primeiro critério e automaticamente, portanto, gabarito. Este é o segundo critério. O terceiro critério é empresas que contribuam, né, que pratiquem o desenvolvimento, que desenvolvam, né, tecnologia no país. Beleza? Esse é o terceiro. E o quarto é empresa que atenda percentual de vagas destinadas a pessoas com
deficiência e reabilitados da Previdência Social. É um reabilitado da Previdência Social. É o cara, por exemplo, que é garçom a vida inteira e passou a ter uma hernia de disco que não permite mais ele ser garçom. A Previdência encaminha esse cara para aprender uma nova função na vida. Ele não pode mais ser garçom, né? E aí eles tornam reabilitado da Previdência. Então há um estímulo tanto a eles como a pessoas com deficiência para que as empresas estabeleçam um percentual mínimo de vagas destinadas a essa galera aqui, né? E por fim, mesmo pacote aqui, e promova ou atenda, né, as regras de acessibilidade. Acessibilidade. Beleza, pessoal? Tá, então, para vocês. Eu conhecendo 1, 2, 3 e 4 são os 4 critérios de desempate na ordem exata. Portanto, primeiro é o critério econômico, que produz um país. O segundo, o critério nacional, aquele que for brasileiro, né? Depois o critério tecnológico e, por último, o critério das pessoas que destinam as vagas às pessoas com deficiência, reabilitado por Previdência e atende à acessibilidade, tendo rampa de acesso, tecnologia assistiva, tudo mais. Beleza? Vamos agora à questão 13, tá aí na tela para vocês. De acordo com a 866, vários são os princípios norteadores das licitações no âmbito da administração pública. Quais destes não é um princípio expresso desta lei? Vamos lá. Eu já disse isso para você. E no artigo 3º, nós temos os 3 objetivos. Dentre esses 3 objetivos, nós temos o quê? Atender o princípio constitucional da isonomia. Então, beleza, tá aí. Tá aqui dos 3 objetivos. Aí, um deles é a isonomia. Beleza. Depois você tem no próprio artigo 3º 8 princípios. 4 deles, perdão, sai do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Não tem eficiência, lembrando que a eficiência surgiu em 98 como princípio expresso na administração. Essa lei de 93 ela não tinha eficiência também na Constituição, então ela não trouxe. Mas além do LIMP, sem o E, do LIMP, só, a gente tem mais 4 princípios. Quais são os 4? Igualdade, que a gente viu na questão anterior. Igualdade. Probidade administrativa. Julgamento objetivo. E vinculação ao instrumento convocatório. Tá bom? Acho que eu fiquei um pouquinho aqui na frente, né? Mas, ó, beleza, aqui eu posso sumir também. Deixa eu sumir da tela, Peraí. Sumi! Tá aí pra vocês, ó, beleza? Voltei. Vambora. Voltei. Beleza? Então tá aí o gabarito qual é? Alternativa A é um princípio que está na lei. B, legalidade também está na lei. Impessoalidade está na lei. Moralidade está na lei. Razoabilidade e proporcionalidade está na lei? Não. Então, o gabarito é alternativa E. Questão 14. A Lei 866/93, artigo 10, prescreve que as obras e serviços podem ser executados na forma direta ou indireta. Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta um dos regimes de execução indireta elencados no dispositivo supracitado. Galera, olha só. Execução direta é a administração fazendo ela mesma. Ela, de repente, tem concurso para engenheiro, tudo mais, e bota o cara para fazer. Beleza, ok. Quando a execução é indireta, aí a administração não vai fazer. Ela vai pagar alguém para fazer. E existem 4 formas disso acontecer. Quais são essas formas? Pode ser no regime de tarefa. Aquela coisa típica, né? De que eu tenho serviço para você, quanto é que tu cobra diária para tu fazer isso aqui? Tarefa. Pode ser empreitada integral, que você entrega tudo para a empresa fazer. Pode ser empreitada por preço unitário,
onde você basicamente demanda que todos os itens sejam elencados, o preço é unitário, ou pode ser também empreitada por preço global, quando você simplesmente recebe o valor fechado daquilo e não pede a discriminação de tudo. Ah, professor, qual a diferença da empreitada por preço global para integral, né? Empreitada integral. Na empreitada integral, caramba, você entrega toda a obra. Na empreitada por preço global, você não está entregando toda a obra, está entregando o grande quantitativo da obra, mas não toda. Né? Na integral faz tudo. Por preço global, ela basicamente se difere da unitária, porque é uma obra, só que na unitária tem que ter tudo discriminado. Na global, não. Aquela coisa que é mais habitual na nossa vida. Quanto é que você me cobra para fazer não sei o quê? Eu quero te dar o preço fechado. Preço global. Não é um preço unitário. Né? Eu te cobro isso, isso, isso. Raramente você recebe uma proposta assim. Beleza? O que não existe, que era o que eu queria, né? Olha aqui, ó. Não apresenta um dos regimes de execução indireta a empreitada parcial. Este é o nosso gabarito. Beleza? Vamos agora para a questão 15. Estamos chegando na metade aí das nossas questões de 8666. Acerca da alienação de bens da administração pública quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais e para todos aqueles, inclusive para estatais, dependerá de avaliação prévia e da licitação na modalidade de concorrência. Dispensada esta nos seguintes casos, exceto, traduzindo, eu quero a hipótese aqui, tá? Onde não será dispensada a licitação. É isso que ele está dizendo. Dispensada esta nos seguintes casos, exceto. Então, eu quero a situação onde não será dispensada a licitação. Mas é muito cruel essa questão. Ela puxou todo o teu olhar para um lado, mas a resposta está no outro. Que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, entenda. Quais são os requisitos para... Desculpa, gente, perdão. Quais são os requisitos para que seja feita a alienação, tá bom? De um imóvel. Alienações como um todo. Alienações como um todo, eu vou matar um requisito. Primeiro, precisa do interesse público na alienação, tem que ser decretado interesse público. Segundo, precisa de avaliação prévia, que é o valor mínimo. E terceiro, tem que fazer licitação. Em regra é concorrência, mas pode ser o leilão. Pode ser o leilão quando for bem móvel, legalmente apreendido ou penhorado, ou um bem móvel inservível. E pode ser o leilão quando for bem imóvel, oriundo de dação em pagamento ou processo judicial. Ok, beleza. Se por um acaso for bem imóvel, adiciona um quarto requisito, que é o quê? Além de fazer licitação, ter avaliação prévia, de ter que decretar o interesse público, tem que ter autorização legislativa para os órgãos de administração direta, autarquias e fundações. Ok. Aí a questão está dizendo que em alguns casos será dispensada a licitação. E a licitação dispensada só tem uma temática. Todas as hipóteses de licitação dispensada são de alienação de bens. Saída de bens da administração. Primeiro, alternativa A, dação em pagamento é um deles? É. B, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera? Sim, no caso de doação de bem imóvel. Bem imóvel? Não. Doação para fins sociais não precisa ser para entidade da administração, tá? Para o poder público. Pode ser para particulares. Bem móvel. C, permuta por outro imóvel que atenda os requisitos constantes da lei? Sim, também está certo. 4. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Durante muito tempo, as estatais, como Petrobras, Eletrobras, que têm ações na Bolsa de Valores, eram submetidas aos termos da 8666. Então, isso aqui fazia algum sentido. Hoje não faz mais, mas fazia algum sentido. Então, tá certo também. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Venda a outro órgão ou entidade da administração de qualquer esfera do governo. Galera, também tá certo. Ué, então tem erro, professor. O cara chamou tua atenção, eu também, mas é porque eu aproveitei a questão para trabalhar o conteúdo. Bem,
imóvel. Venda de ações não é bem imóvel. O erro é esse. A venda de ações é uma hipótese de licitação dispensada, mas as ações não são consideradas bens imóveis, elas são bens móveis. Sacanagem, né? Gabarito dedidado. Por isso que está errado. É uma hipótese de licitação dispensada, mas não é de bem imóvel. Paciência. Vamos agora à questão 16, que diz o seguinte. Segundo Meirelles, Eli Lopes Meirelles, né? Não é o Henrique Meirelles, não. Ocorre quando há impossibilidade jurídica de competição entre contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela administração. Assinale a alternativa que corresponde à definição do autor. A inexigibilidade de licitação já é o gabarito. Por quê? Vamos lá. Existem duas situações, essencialmente, contratação direta. Tá? A inexigibilidade e a dispensa de licitação. A inexigibilidade, pessoal, ela vai ocorrer com fundamento onde não houver o quê? Viabilidade de competição. Então, ó, a inviabilidade de competição. Tá bom? Beleza. Então, todas as vezes que a competição for inviável, a licitação vai ser inexigível. Não posso exigir do administrador público que ele faça uma licitação numa situação que não dá. Não é viável. Não tem como. Não é possível. It's impossible. Não tem como exigir do cara. Gostou, né? Verdadeiro poliflato. Ai, ai, ai. Tem que parar com isso. Falta de maturidade é um problema, um defeito. Tem que tomar remédio. Tomei meu remédio hoje, não. Foi mal aí. Mas vamos lá. Então, quando é inexigível, é porque não pode ser exigido. Não pode ser exigido do administrador público que ele faça uma licitação, porque não tem como. Tipo, fornecedor exclusivo. Se eu só tenho uma pessoa fornecendo um medicamento, por exemplo, imagina que só uma pessoa no mundo tivesse feito vacina na pandemia. Contrata direto, bicho, pelo amor de Deus. Não tem outra pessoa, contrata direto, não tem licitação. O cara não vai participar de licitação. Entendeu a lógica? Beleza. Por essas e outras, que a inexigibilidade ela tem um rol que exemplificativo. Rol exemplificativo. Por quê? A gente tem casos de contratação direta. Por inexigibilidade. A lei cita 3. Né? A lei antiga, a lei nova 5. A prova que é exemplificativa é que a lei nova já traz casos novos. Por quê? Porque aconteceu ao longo dos anos. Né? O credenciamento sempre foi um exemplo que eu dei. Mas vamos lá. Fornecedor exclusivo é um. Segunda hipótese de inexigibilidade, onde não tem como estabelecer uma competição porque não há critérios suficientes para isso. Seguinte. Profissional artista consagrado pela opinião pública ou crítica especializada. E o outro, o profissional com serviço singular e que tem notória especialização. Como, por exemplo, treinamento de servidores ou auditorias externas, representação judicial e extrajudicial, por aí vai. São alguns exemplos. Beleza. Na nova lei, por exemplo, tem um exemplo que eu sempre dei, já que esse rol era exemplificativo, eu já citava esse exemplo há muito tempo, long time ago, que é o credenciamento. Para fazer um exame de imagem no SUS, não tem clínica suficiente, eles vão lá e te dão um voucher e falam assim, ó, você se dirige à clínica mais próxima dessa relação aqui, né? E aí você vai lá e faz o teu exame nessa clínica e tá tudo tranquilo, tudo certo. Beleza, aí você vai escolher onde vai fazer, e essas clínicas são todas credenciadas e não tem competição porque o poder público paga o valor tabelado, é a mesma coisa todas elas. Beleza? Mas repito, você tem que decorar os 3 primeiros lá para sua prova. A dispensa de licitação, há viabilidade de competição na dispensa, ou seja, daria para fazer a licitação.
a viabilidade de competição, tá? Agora, essa viabilidade de competição existe, claro, né? Essa viabilidade de competição, ela vai ocorrer só nos casos, essa dispensa de licitação, que são situações onde poderia ser feita a licitação, porque há viabilidade de competição, em alguns casos foi o que? A lei deixou de lado. Então, o rol aqui, ele é taxativo. São só nas hipóteses que estão na lei, porque aqui eu não tenho um conceito. Não há um conceito de dispensa. A inexigibilidade é um conceito. Sempre que houver inviabilidade de competição, contrato direto. Qualquer que seja o caso. Na dispensa, não. Não há um conceito. Nessas hipóteses aqui, eu falo para você não contratar, não fazer licitação. E nessas aqui, eu permito que você não faça. Então, o rol aqui é taxativo, exaustivo. Mas vale uma ressalva. A dispensa, ela é subdividida em licitação dispensada e licitação dispensável. Na licitação dispensada, tem que contratar direto. A lei já dispensou, por causa da questão anterior. Na licitação dispensável, pode contratar direto ou não. Contratação de pequeno valor, licitação deserta, licitação fracassada, quando a União tem que intervir no domínio econômico para regular preço, normalizar abastecimento, contratação cujas condições de localização e também cuja localização e condições de imóvel justifica a sua escolha. É o tribunal, por exemplo, que precisa de um local para guardar os bens penhorados, não pode, por exemplo, ser o tribunal no centro do Rio de Janeiro e, por exemplo, depósito, sei lá, em Santa Cruz. Não. Entendeu? Então, são algumas hipóteses. Agora, qual é a técnica aqui? A gente já matou a questão pelo conceito, ok, inexigibilidade. Agora, qual é a técnica? Você tem que levar para a tua prova, com certeza, os 3 casos de inexigibilidade que estão na lei e saber que a dispensada só trata de alienação de bens. Não é toda alienação que é dispensada, eu não disse isso. A alienação em regra, tipo, eu falei a questão anterior. A alienação em regra tem que ter licitação, tem que ter avaliação prévia, interesse público, no caso de bem imóvel, autorização legislativa. Né? Beleza. Mas existem situações de alienação de bens que são dispensadas, e a dispensada só trata desse tema. O que sobrou é dispensável. É claro que vai levar os principais para a prova. Contratação de obra de serviço de engenharia até R$33 mil, de compras ou de serviços até 17.600, licitação deserta, fracassada, calamidade pública, guerra, emergência, grave perturbação da ordem, União intervindo no domínio econômico, já falei vários, né? Tem que levar os principais para a prova, mas a técnica é 3 de inexigibilidade, dispensado, já sabe o que é, o que sobrar é dispensável, já vai te ajudar bastante, tá bom? Acho que inclusive a próxima questão a gente consegue responder assim, quer ver? Vou até sair aqui da tela, para não ficar na frente do conteúdo. Vamos lá. Segundo 8666, Lei de Licitações e Contratos, é inexigível a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. Beleza, eu quero inexigibilidade, já tenho o gabarito. B. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, dispensável. C. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços e normalizar abastecimento, dispensável. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida, sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas, dispensável. Isso aí é a licitação deserta, porque ninguém apareceu, ao invés de perder tempo, o contrato direto. E quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos definidos em decreto do presidente, ouvido o Conselho Nacional de Defesa Nacional. Isso aí também é hipótese de licitação dispensável. Aí eu volto aqui para a tela agora. Todas então dispensáveis, exceto a primeira, que é a inexigibilidade. Beleza? É isso. Agora vamos lá, uma questão, a última de licitações, para a gente partir para a nossa questão de contratos. Vou sair da tela de novo, porque questão grande aí, para não atrapalhar vocês na leitura. Simbora.
Sobre as modalidades de licitação, analise as assertivas e julgue. V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, convite é a modalidade de licitação entre interessados dos ramos pertinentes ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia de instrumento e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de até 24 horas de apresentação das propostas. Perfeito, pessoal. O convite, essa parte está absolutamente correta. O convite é para contratações de pequeno porte mesmo, né? Obra e serviço de engenharia até 330 mil e bens e outros serviços até 176 mil. Tá? Depois vem a segunda assertiva, tomada de preço. Lembrando que o convite, pessoal, aqui vale a gente reforçar, o convite ele é para cadastrado ou não, tá? Sendo que o não convidado estende aos demais cadastrados, né? Ou seja, o não convidado só participa se for cadastrado. O convidado pode ser cadastrado ou não, tanto faz. E ó, outra coisa, qual o prazo que esse cara tem que se manifestar? Com 24 horas de antecedência, ó, convite, aí tu bota ali, ó, com 24 horas de antecedência ele tem que se manifestar, caso não tenha sido convidado, beleza? Desculpa, perdão, segunda assertiva aí pra gente analisar, essa primeira foi verdadeira. Segunda, tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Rapaziada, tomada, hoje em dia o padrão é tomada de 3 pinos, né? 1, 2, 3. Então tu vai lembrar que a tomada preço vai ter uma regrinha de 3 dias. Aqui, ó, terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas. Essa assertiva também está correta, tá bom? A 8666 estabelece expressamente a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão, o pregão presencial e o pregão eletrônico com modalidades de licitação, passíveis de utilização desde que atendidos referenciais de valores e aspectos relativos à qualificação. Galera, muito bonito o que foi falado, mas pregão presencial, seja ele presencial ou até mesmo eletrônico, citado na questão, eles estão na Lei 10.520/02. Já te adianto o seguinte, a Lei 8666/93 veda a criação de outras modalidades. Lá nós temos concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. E não pode haver nenhuma outra modalidade de licitação na 8666, tampouco a combinação entre elas. Logo, eu só posso ter novas modalidades em outras leis. Foi o que aconteceu com o pregão que surgiu na Lei 10.520/02. Beleza? Então, essa assertiva está falsa. Vou marcar aqui, ó. Falso. Vamos agora à outra assertiva que eu já respondi, né? Já vou te dizer aqui que ela está falsa pelo seguinte, ó. Estados, DF e municípios poderão criar outras modalidades de licitação para atender peculiaridades locais ou pelo menos promover a combinação das modalidades disponíveis? Não, pessoal, isso está errado, porque não pode haver combinação nunca e modalidades de licitação são normas gerais de licitações e, portanto, somente a União pode tratar sobre esse tema. Os outros entes da federação não podem criar modalidades. Então, falso. No caso, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Gabarito, alternativa é. Vamos agora falar de contratos administrativos, que é a questão 19. Contratos é um tema que não cai tanto. A gente vai trabalhar aqui de maneira mais pontual. Vou voltar aqui para vocês. São características de contrato administrativo no setor público. A consensualidade e formalidade já é o gabarito. Porque o contrato administrativo ele é consensual, porque ele é fruto de um acordo entre as partes. Ele é formal, porque ele tem que ser escrito, sendo vedado o contrato verbal com a administração, sendo ele nulo de pleno direito, salvo se for uma contratação até 8.800
de pronto pagamento. O que é de pronto pagamento? Aquele chamado regime de adiantamento, né? Cartão corporativo, por exemplo, né? Com a mão você paga, com a outra você pega o bem. Beleza, é isso. Outras características dos contratos. Bom, vamos lá, as questões vão trazer ali para gente. B, onerosidade e prazo indeterminado. Onerosidade está certo, o contrato administrativo ele tem expressão financeira, ele não é gratuito. Agora, prazo indeterminado está errado. O contrato administrativo tem que ter prazo determinado. C, cumulatividade não, seria comutatividade, né? E gratuidade, também não. O contrato não é gratuito, ele é oneroso. Gratuidade se opõe à onerosidade da alternativa B. O que é a comutatividade? A comutatividade anda lado a lado com a bilateralidade. Bilateral quer dizer que um contrato ele tem duas partes com interesses opostos. E a comutatividade diz que há um equilíbrio entre esses direitos e deveres. Então, grosso modo, é assim. Para cada direito que vai de uma parte, vai um dever da outra e vice-versa. Então, por exemplo, eu tenho direito de receber, eu tenho dever de pagar. Eu tenho o direito de prestar o serviço, né? Aliás, eu tenho o direito de receber, eu tenho o direito de pagar, ou o dever de pagar, né? Eu mesmo estou confundindo aqui. Eu tenho o direito de receber, eu tenho o dever de prestar o serviço. Sacou? Eu tenho direito. Caramba, gente. Eu tenho o dever de pagar, eu tenho o dever de prestar o serviço. Eu tenho o direito de receber o serviço, eu tenho o direito de receber o dinheiro. Agora sim, finalmente, meu Deus do céu. Não estava encaixando aqui o raciocínio. Isso é comutatividade. É o equilíbrio, né? A grosso modo para cada. Ah, mas todo contrato é comutativo, professor. Não é só isso. Não, tem contrato que é aleatório. Contrato de seguro, por exemplo. Paga, sabe-se lá Deus quando você vai usufruir dele. Se é que vai. Tomara que nunca. Né? Depois você tem ali participação do poder público e informalidade. Bom, participação do poder público, ok. Informalidade, não. Onerosidade, ok. E vantagem no lateral para a administração. Essa aí, assim, não está bem colocado, mas existem, de fato, as cláusulas exorbitantes. Tá? As cláusulas exorbitantes. O que são as cláusulas exorbitantes, galera? São situações, é uma característica do contrato administrativo pela presença do interesse público, onde o poder público se coloca numa posição de vantagem. Uma posição mais vantajosa para o poder público. Como assim uma posição mais vantajosa, professor? É uma posição que, para a administração pública, ela, por exemplo, ela pode alterar o contrato unilateralmente, ela pode rescindir o contrato unilateralmente, ela pode, na prerrogativa de fiscalização do contrato com a cláusula exorbitante, ela pode colher, ela tem que dar a anuência dela sobre o preposto da empresa. Quem vai ser o responsável pela empresa para tomar conta do contrato? Ela pode concordar ou não quem vai ser. Fulano, vai ser o fulano. Não, fulano eu quero não. Por quê? Porque já não deu problema no passado, não quero ele não. Vai ter que ser outro. Né? Escolhe outro. Ela dá a anuência dela. Se ela não der, não tem proposto do contrato. Beleza? Então, esse vantagem no lateral aqui, embora não seja errado, não está certo. Seria cláusula exorbitante, o correto. Embora. Com relação aos contratos no âmbito da administração pública, analise as afirmativas a seguir. 1. A duração dos contratos regidos pelo artigo 57 ficará sujeita à vigência dos créditos orçamentários. Ok. Então, o contrato, como regra geral, tem duração de quê? De no máximo 12 meses, porque ele está ligado ao orçamento. O orçamento é anual. Maravilha. Sem exceções previstas na lei, aí desandou. Por quê? Exceção número 1. Se tiver previsão no PPA, que é o plano plurianual, o contrato pode ter duração de até 4 meses. O plano plurianual ele começa no segundo ano de uma gestão e vai até o primeiro ano da gestão seguinte. Olha curioso, a Dilma fez o plano plurianual dela em 2016 mesmo, e aí veio o impeachment, e aí o Temer deu continuidade nos 2 anos dele, né, 17 e 18, e o Bolsonaro em 19 ainda pegou o plano plurianual da Dilma em 16. Pois é. Por que isso? Porque o plano plurianual tem duração de 4 anos, beleza? Outra situação, serviço contínuo. Ele pode ter, o contrato ele pode ter prorrogações sucessivas até um limite de 60 meses. E mediante autorização da autoridade superior, por mais 12. Também tem de programa e serviços de informática, de programa e equipamento de informática. O contrato pode se prorrogar também até 48 meses. E, por fim, casos que envolvam defesa nacional e segurança do país, o contrato pode ter duração de 10 anos. Então, tem exceções ali. Essa primeira assertiva está errada.
2. Quando houver alteração do projeto ou de especificações provenientes do poder... Cá entre nós, galera, deixa eu dar uma parada aqui. Se eu marquei a 1 errado, qual é o gabarito? Aqui, ó. Olha aqui. 1, 1, 1. Só pode ser assim. Só pode ser assim. Por quê? Porque, cara, se a 1 tá errado, só sobrou a C. E outra coisa, mesmo que a gente... Ó, a cachorrada. Que nem diz o Gil do Vigor. Agora só. Mesmo que não tivesse ali, por exemplo, que eu tivesse uma alternativa E, né? Enfim, dando ali conta de uma outra combinação, não sei, pessoal. Quando você marcou a 1 como errada, né? Automaticamente só podiam ter 2 certas. E só pode ser 2 e 3. Se tivesse uma alternativa E que fosse só a 3 está correta, aí beleza. Mas a partir do momento que eu boto 2 ou 3, eu marquei a 1 errada, só pode ser a C, né? Então vamos lá. A 2 e a 3 estão certas. Quando houver alteração do projeto ou de especificações provenientes do poder público e devidamente autuados em processo, o prazo de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do trabalho admitirão prorrogação, desde que mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico e financeiro. O poder público fez uma alteração de projeto, né? Ia fazer uma estrada de 100 km, no quilômetro final tem uma ordem do IBAMA e tudo mais, tem que fazer um túnel para finalizar a estrada. Beleza. Isso é uma alteração de projeto que naturalmente vai demorar muito mais. Então, altera os prazos do contrato, dá uma prorrogada. Beleza? Está certo, certíssimo. E 3. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser modificadas sem prévio consentimento do contratado. Está certo. Mudança de cláusula de grana, valor, bufunfa, papela, só altera bilateralmente. A alteração lateral, que é a nossa próxima questão aqui, ela só vai acontecer sob cláusulas regulamentares de execução. Alterar a grana, altera bilateralmente. Tem que os dois sentarem, conversar e chegar no consenso. Tá bom? Se não tiver consenso, professor, aí parte para rescisão. Tá bom? Depois nós temos a questão 21 para a gente finalizar, que diz o seguinte. No caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, assinale a opção correspondente ao limite do valor de aditivos previstos no artigo 65. O contrato ele pode ser alterado para mais ou menos 25%, né? Opa, mas pera lá, professor. Não tem ali 25%? Então tá errado, tem que anular a questão. Não, é porque aqui falou da exceção. A regra é mais ou menos 25%. Mas, no entanto, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o acréscimo pode ser de até 50%. É uma exceção à regra. Regra geral, mais ou menos 25%. Exceção, mais 50%. Beleza, meus queridos?